Olá pessoal, sejam bem-vindos à oitava videoaula do nosso curso sobre Geotecnologia aplicada à delimitação de áreas de preservação permanente. Sou o professor Murilo César Lucas, da Unicamp. Na aula passada, eu mostrei para vocês como calcular o NDVI para imagens de satélite Sentinel. Depois, nós utilizamos um limiar, um threshold, para tentar identificar, visualizar áreas de preservação permanente, ou seja, a vegetação que é nativa ou não próxima aos rios, cursos d'água superficial. Agora o objetivo dessa videoaula é eu ensinar para vocês como calcular um outro índice chamado NDWI. Esse índice ele tem o objetivo de realçar corpos hídricos superficiais, como por exemplo rios e lagos. Eu vou abrir aqui o documento do Word, assim como fizemos na aula passada, para mostrar isso para vocês. Então, o NDWI, traduzindo Índice de Água de Diferença Normalizada, ele é utilizado para destacar as características da água numa imagem de satélite. Então, assim como o NDVI ele realçava as vegetações, ou seja, ele destacava a reflectância espectral da vegetação, o NDWI ele é utilizado para destacar corpos hídricos superficiais. Ele já é um índice que foi criado há bastante tempo, especificamente em 1996, e ele utiliza duas bandas espectrais para fazer o cálculo. São as bandas do infravermelho próximo, o NIR, aqui, ó, e a banda verde, verde na região do visível. Então, vamos escrever aqui a equação para que isso fique bem claro para vocês. Então, o NDWI ele é igual à razão entre a banda verde, eu vou escrever tudo em inglês, green, menos o NIR, near infrared, o infravermelho próximo. Eu já vou copiar. E aqui no denominador é a banda verde mais o infravermelho próximo. Então, cuidado para não confundir esses índices. Como eu disse para vocês na aula passada, tem vários índices, depende do objetivo do trabalho. Agora eu vou colocar uma outra equação aqui embaixo. Vou até copiar essa. E agora nós vamos substituir essas palavras verdes, verde, NIR, pelas bandas do satélite Sentinel-2. Então, no caso aqui, a banda verde é a banda 3, e a banda do infravermelho próximo, nós já utilizamos ela no cálculo do NDVI, é a banda 8. Então vai ficar aqui banda 3 mais banda 8. Mais uma vez eu vou alertar para vocês o cuidado que se deve ter ao colocar o nome dessas bandas lá no nosso projeto do QGIS. Aqui no QGIS, abrindo ele, lembrem-se que nós estamos utilizando especificamente as bandas 2, 3, 4, 8, 8A, 9 e 11. Então a sequência que foi estabelecida aqui dentro do nosso projeto é a seguinte. A posição 1, ou chamada banda 1 do QGIS, é na verdade a banda 2 do Sentinel. A posição 2, ou chamada banda 2 no QGIS, é a nossa banda 3 do Sentinel. E assim sucessivamente. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, assista a videoaula número 7, que eu explico com maiores detalhes. Ok. Então vamos utilizar novamente a calculadora raster para calcular o NDWI. Então, eu vou aqui na opção raster, calculadora raster. Vou selecionar meu mosaico. Posso colocar qualquer mosaico. Estou selecionando apenas para dizer que o meu raster, meu arquivo de saída, vai ter a mesma extensão, o mesmo tamanho do meu mosaico. Depois de selecionar aqui, eu vou clicar aqui. Notem que agora
a resolução do arquivo de saída vai ser a seguinte: 5.490 colunas, 10.488 linhas. Tá? Essa é a extensão do meu mosaico. Agora eu vou clicar aqui, 3 pontinhos, e vou dar um nome para esse arquivo de saída, chamar de ndwi.tif. Ele está perguntando se eu quero sobrescrever um arquivo existente. Eu tenho um arquivo existente com esse nome. Vou colocar sim. Se você nunca gerou um arquivo chamado ndwi.tif na pasta, ele não vai aparecer essa mensagem. Ok. Agora vamos fazer o cálculo então. Vamos utilizar as bandas do meu arquivo mosaico. Então, a minha banda verde é a minha banda 2 aqui do QGIS, que corresponde à banda 3 do satélite Sentinel. A banda 8 é a minha banda 4 aqui dentro do QGIS, responde à banda 8 do Sentinel. Eu poderia, lá atrás, nas outras videoaulas, ter renomeado os arquivos para ficar um pouco mais claro, mas acho que tantas vezes que eu já falei, vocês já devem ter decorado. Pronto, apliquei a fórmula. Aí, ó, banda verde menos a banda do infravermelho próximo, dividido pela banda verde mais a banda do infravermelho próximo. Certifique-se que o sistema de coordenadas é o EPSG 31983 e, feito isso, clique em OK. Vamos aguardar o cálculo. Pronto, ele finalizou. O arquivo acabou vindo aqui para baixo. Vou jogar ele aqui para colocar aqui, ó. Vou desselecionar o mosaico. E pronto, a gente tem o resultado do índice NDWI, índice para realçar corpos hídricos superficiais. Olha lá, já dá para ver que fica com um aspecto bem interessante os meus rios e lagos. Qual que é a faixa de valor desse índice? Está indo aqui de menos 0,65 até 0,69. Eu vou clicar nessa camada, vou aqui na ferramenta de informações e vou clicar sobre esse corpo hídrico. Observem que o valor é de 0,063. Se eu clicar aqui em algum pixel desse rio, o valor é de 0,27. Em geral, os valores maiores do que 0 representam esses corpos hídricos que a gente está querendo realçar. É isso que acontece aí na prática. Agora, os valores negativos, por exemplo, vou pegar aqui essa região que tem uma vegetação, uma área de preservação permanente, observa que vai ter um valor negativo, ó, menos 0,559, menos 0,56 aproximadamente. Ou seja, a vegetação tem valores negativos. Esse tom de cinza, essa escala de cinza pode não ser adequado. Vou clicar em propriedades e escolher uma nova rampa de cores, assim como fizemos para o NDVI. Vou utilizar uma tonalidade de azul. Valores de azul mais claro vão ser valores negativos. E o azul escuro vai representar os valores positivos. Aí. Olha que bacana, a gente consegue visualizar bem aqui, né? Região de rio. Consegue visualizar alguns lagos, lagos naturais ou artificiais. E bem aqui, ó, nos limites do município de Limeira, a gente tem o rio Piracicaba. Olha só, dá para ver que ele capturou legal esse rio Piracicaba. Claro que com a camada de rios, né, que eu já havia entregue para vocês, facilita a gente verificar se o procedimento que eu utilizei para delimitar os rios
é condizente com o procedimento, a abordagem que eu estou utilizando para delimitar esses rios a partir de imagens espectrais. E me parece que nesse caso, para os propósitos aqui da disciplina, está adequado. Então, isso é bastante interessante, né? Eu delimitei os rios utilizando o modelo digital de elevação com resolução de 30 metros, resolução espacial de 30 metros. Foi utilizado aí um plugin chamado Whitebox. Inclusive tem a playlist aqui no nosso canal mostrando passo a passo como se faz a delimitação de rios e bacias hidrográficas. E essa delimitação dos rios, ela está casando muito bem com, vamos dizer, com a delimitação aí dos corpos hídricos superficiais, utilizando imagens multiespectrais, no caso aqui as imagens do satélite Sentinel. A gente pode fazer uma máscara, um filtro, para ficar apenas com os corpos hídricos, assim como fizemos com o NDVI. Então, vou dar um zoom aqui, ficar no botão de informações, selecionar esse pixel. A gente tem valor maior do que 0.14. Deixa eu ver o valor aqui do Rio Piracicaba. Ali é o Jaguari, deixa eu pegar aqui o Piracicaba para ter uma ideia. 0.09, 0.03, 0.05. Ou seja, me parece que em geral o valor aí maior do que zero vai identificar esses corpos hídricos. Se eu clicar aqui, eu tenho já valores negativos e também valores negativos. Eu vou fazer isso. Raster Calculator, calculadora raster. Vou pegar aqui o meu NDWI e vou escrever a fórmula para que seja maior do que zero. Vou salvar esse arquivo como áreas, recursos e áreas águas, pronto, mais fácil, ponto .tif. Minha camada de extensão, selecionar DWI, pronto. E agora eu vou clicar em OK. Aí que legal, observem que gerou um novo raster com valores que vão, valores binários, né? Ou é 0 ou é 1. Tudo que é 0 não corresponde a corpos hídricos superficiais. Tudo que tem valor igual a 1, ou seja, tudo que está branco, cor branca aqui na tela, corresponde a esses corpos hídricos. Olha o Rio Piracicaba aqui, que legal. Então aí eu posso até mudar, né, de novo essa tampa de cores, clicar em propriedades, vou usar valores únicos, paleta de cores, classificar. De novo, por padrão, ele está me dando as cores vermelho e azul. Eu vou mudar isso aqui em 0, eu vou colocar a cor branca. E onde está 1, eu vou deixar azul, mas para não confundir com essa camada de rios, eu vou mudar a cor. Vou colocar um azul mais com essa tonalidade. Vou aplicar. Aí que legal, pronto. Então perceba que aqui a gente não consegue visualizar nas imagens Sentinel todos os rios que estão delimitados aqui com essa cor azul. Por quê? Porque não é possível visualizar esses rios na imagem, por alguns motivos. Por exemplo, primeiro motivo, deixa eu colocar aqui o Google Satélite para fazer a explicação. Aí, primeiro motivo é que alguns rios eles são de pequena largura, não são muito largos. E por conta disso, a vegetação está cobrindo eles. Aí, ó. E fica difícil onde está o rio, visualizar ele. Aqui é a mesma coisa. Então os rios são de pequena largura, baixa vazão, e aí a gente não consegue visualizar esses rios. Então eles não estão possíveis, né, de visualização na imagem Sentinel. Outro motivo é que alguns rios
principalmente esses que estão aqui na área urbana do município de Limeira, eles estão canalizados no subsolo, então eles estão enterrados. Por exemplo, aqui a gente consegue ver um rio, ó. Consegue ver o rio Tatuí, dentro da área urbana. Mas, por exemplo, deixe-me ver. Aqui a gente já não consegue ver direito. Dá até para entender que onde eu estou passando o mouse, aqui é onde passa o rio, mais para cá, mas é mais difícil de visualizar. Assim como, por exemplo, em outras áreas, aqui, por exemplo, também fica difícil visualizar o rio. Por quê? Porque não tem uma largura tão grande. Em outras regiões também isso pode acontecer, ó. E também eu tenho uma largura bem pequena, pode ser difícil de capturar ele com a resolução espacial dessas imagens Sentinel. Podemos até ver o que aconteceu, né? Vamos ficar aqui no NDW. Aí, ó. Já foi mais difícil capturar o rio, ó. Os pixels não estão numa cor tão azul, por exemplo, aqui, ó. Olha só. Aqui ele não identifica o rio, ó. Voltando para vocês verem. Aí, ó. Tá vendo? Por quê? Pouca largura, baixa vazão, baixo nível da água e uma vegetação dominante aqui. Então, esse é um caso que a gente não conseguiu capturar bem o rio. Agora, por outro lado, eu percebi que tem uma região aqui, essa bacia hidrográfica, ó, essa bacia aqui. Esse daqui acho que é o Ribeirão, o nome dele, Ribeirão do Pinhal, ó, que é um dos rios que deságua lá no Rio Jaguari, embaixo. E nós temos uma captação de água superficial da empresa BRK aqui em Limeira. Nessa região a gente conseguiu identificar, ó, por quê? Porque aqui o rio é mais largo, a vazão é maior, o nível de água é maior, o rio aparece mais na imagem, ó. Olha só. Ah, perdão, coloquei o Google Maps. Vou colocar o Google Satélite. Aí, ó. Agora eu vou colocar nossa máscara. Aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o objetivo da nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Até a próxima.